A história dos carros elétricos. Olá, entusiastas de carros e tecnologia. Hoje vamos explorar uma jornada fascinante pela história dos carros elétricos. Você sabia que os veículos elétricos não são apenas uma revolução moderna, mas possuem uma longa e intrigante trajetória? Neste vídeo, vamos mergulhar no passado, entender como os carros a combustão dominaram por tanto tempo, explorar o presente dos elétricos e imaginar como poderá ser o futuro da mobilidade. Preparem-se, o canal Eficiente está conectado. Nossa viagem começa ainda no século XIX, uma época em que as ruas das cidades estavam ganhando as primeiras formas de automóveis. Entre as várias tentativas de criar veículos motorizados, surgiram os carros elétricos movidos por baterias rudimentares. Esses primeiros modelos eram notáveis por sua simplicidade e conforto. Eles eram silenciosos, fáceis de dirigir e, diferentemente de outras alternativas, não soltavam fumaça nem tinham cheiro de combustível. Por volta de 1890, os veículos elétricos começaram a se destacar. Na década de 1900, cerca de um terço de todos os carros nos Estados Unidos eram elétricos. A tranquilidade proporcionada por esses veículos atraiu principalmente a classe alta e motoristas urbanos, que preferiam suas operações livres de esforço em comparação com carros movidos a vapor ou a gasolina. No entanto, os elétricos tinham desafios. A baixa autonomia e a necessidade de recarregar as pesadas baterias com frequência. Embora fossem uma solução fascinante, havia uma grande competição pela atenção do público e pelo mercado automobilístico. Os carros a combustão interna logo surgiram como fortes concorrentes graças à invenção e melhoria do motor de combustão. Pioneiros como Carl Benz e Henry Ford ajudaram a aperfeiçoar e popularizar essa tecnologia. O desenvolvimento de uma infraestrutura mais acessível para abastecimento de combustível tornou os carros a combustão altamente competitivos. Enquanto recarregar um carro elétrico era complicado e demorado, abastecer um carro a gasolina era rápido e eficiente, e logo os postos de combustíveis estavam por toda parte. Além disso, o custo de fabricação dos carros a combustão foi reduzido significativamente. Ford revolucionou a indústria com a linha de produção em massa, permitindo que o modelo T se tornasse acessível para as massas. Isso colocou os veículos elétricos em uma posição desvantajosa, já que eram caros de produzir e exigiam manutenção específica. Outro fator decisivo foi o aumento da procura por veículos capazes de percorrer distâncias maiores. Os carros elétricos eram ideais para deslocamentos urbanos curtos, mas não podiam competir com o alcance e a flexibilidade dos carros a gasolina. Essa combinação de fatores afastou os elétricos das ruas, consolidando o domínio dos carros a combustão por muitas décadas. Conforme os motores a combustão prosperavam, os carros elétricos praticamente desapareciam dos mercados. Nas primeiras décadas do século XX, os investimentos praticamente cessaram. As montadoras focaram sua atenção na produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, que eram mais lucrativos e atrativos ao público. Eventos históricos, como as guerras mundiais, reforçaram esse domínio. A industrialização e o uso estratégico do petróleo consolidaram ainda mais os motores a combustão como padrão da indústria. Enquanto isso, os veículos elétricos foram relegados a nichos extremamente pequenos, utilizados em ambientes específicos como carrinhos de golfe ou transportes industriais. Por quase todo o século XX, a inovação em torno dos carros elétricos foi amplamente ignorada. Seus desafios tecnológicos permaneciam: baterias pouco eficientes, altos custos e falta de infraestrutura de suporte. Era um cenário em que os combustíveis fósseis reinavam sem concorrência à altura. Tudo começou a mudar a partir da década de 1970, quando as crises de petróleo e as preocupações ambientais despertaram o interesse por fontes de energia alternativas. Embora as inovações iniciais fossem lentas, as pesquisas em eficiência energética e soluções de mobilidade sustentável abriram caminho para uma nova era dos carros elétricos.
Nas décadas de 1990 e 2000, vimos o surgimento de modelos híbridos, como o Toyota Prius, que combinaram motores a combustão com tecnologias elétricas, marcando um ponto de virada. Ao mesmo tempo, grandes avanços na tecnologia de baterias, especialmente as de íon lítio, começaram a transformar o que era tecnicamente possível. Em 2008, o lançamento de um modelo totalmente elétrico por uma empresa visionária, a Tesla, atraiu a atenção global e revolucionou a indústria automobilística. Modelos como o Tesla Roadster mostraram que veículos elétricos podiam ser rápidos e estilosos, desafiando a falsa noção de que esses carros eram apenas práticos, mas sem apelo visual ou de desempenho. De lá para cá, a ascensão dos carros elétricos foi exponencial. Governos de diversos países implementaram políticas de incentivos para a compra de veículos elétricos e criaram metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Grandes fabricantes tradicionalmente focados em motores a combustão começaram a investir bilhões para entrar nesse mercado. Atualmente, os veículos elétricos estão mais acessíveis e presentes nas ruas de todo o mundo. Modelos de diferentes faixas de preço estão disponíveis, desde opções compactas e econômicas até supercarros de luxo. A autonomia das baterias também deu um salto incrível, com muitos modelos modernos oferecendo entre 300 e 500 km de alcance por recarga. A infraestrutura de carregamento tem crescido rapidamente, ajudando a resolver um dos principais desafios do passado. Estações de carregamento mais rápidas estão sendo instaladas globalmente e há uma previsão de que a rede continuará se expandindo em ritmo acelerado. Além disso, os carros elétricos estão redefinindo padrões de tecnologia automotiva. Muitos vêm equipados com recursos inovadores como condução semi-autônoma, integração com aplicativos móveis e central multimídia avançada. Esses aspectos tecnológicos estão atraindo não apenas fãs de sustentabilidade, mas também amantes de inovação. Ainda assim, desafios permanecem. O custo inicial dos elétricos ainda é uma barreira para muitos consumidores, embora os preços estejam caindo gradualmente. Os países menos desenvolvidos também têm encontrado dificuldades em criar infraestrutura suficiente para atender às crescentes demandas de veículos elétricos. Mas o que podemos esperar do futuro? O avanço em tecnologias de bateria promete revolucionar ainda mais o setor. Pesquisas estão sendo realizadas para criar baterias ultra-rápidas capazes de completar uma recarga em poucos minutos, bem como baterias de estado sólido, que prometem maior densidade de energia e menor risco de superaquecimento. Outra tendência interessante é a integração com fontes de energia renovável, como a solar. Imagine carros capazes de carregar suas baterias diretamente com a luz do sol, reduzindo ainda mais a dependência de infraestrutura externa. Além disso, a mobilidade elétrica deverá desempenhar um papel central em cidades inteligentes, onde veículos conectados interagem uns com os outros e com a infraestrutura da cidade para garantir uma eficiência nunca antes vista. Muitos especialistas acreditam que o futuro da mobilidade é 100% elétrico. Grandes fabricantes como Mercedes e GM já anunciaram que planejam descontinuar seus veículos a combustão nas próximas décadas. A transição para um mercado dominado por elétricos se apresentará não apenas como uma inovação ambiental, mas também como um marco econômico e cultural. Apesar de tudo, o sucesso dessa transição depende de como governos, indústrias e consumidores irão colaborar para superar os desafios do caminho. A jornada das tecnologias automotivas nos relembra que o futuro é moldado por decisões do passado. Os carros elétricos ressurgiram como uma solução brilhante para os desafios ambientais e energéticos da nossa era. Eles representam mais do que inovação tecnológica, são um símbolo de como a humanidade pode buscar alternativas mais sustentáveis. Esperamos que tenha gostado de explorar essa incrível linha do tempo conosco. Não deixe de compartilhar suas opiniões nos comentários e nos dizer: você acredita que o futuro dos carros será totalmente elétrico? Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta discussão sobre o futuro da mobilidade. Saudações a todos e tudo de bom.